E agora, ó, fica de olho nessa informação, importante, tá? A Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Por muitos anos, a gente trabalhou no Brasil a medicina curativa, mas muitos são os benefícios da medicina preventiva, que visa melhorar e manter a saúde, garantindo que as pessoas não fiquem doentes. Uma das opções terapêuticas que vem ganhando cada vez mais espaço na medicina é a soroterapia. Já ouviu falar? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre os benefícios dessa terapia e quem conversa com a gente é o especialista em estética integrativa, Ricardo Ló. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Eu que Sempre agradeço. elegante. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. É muito legal a gente falar sobre isso, né? Medicina preventiva, né? Eu Sim. acho que é o que a gente tem que pensar para a gente viver bem e mais tempo, não é não, Ricardo? Com certeza. Durante muito tempo, o Brasil ele se preocupou muito com a medicina curativa, onde o paciente ele tem a doença, tem o diabetes, a hipertensão, vai lá no médico, recebe o medicamento e faz o acompanhamento. E falava-se pouco sobre a prevenção. Como você pode prevenir um diabetes, uma hipertensão ou até mesmo um câncer, né? Que muito está em alta aí hoje em dia, muita gente com câncer. Então hoje o foco é você prevenir, para você não gerar aí as doenças. Que interessante. A soroterapia faz parte dessa medicina? Com certeza. Então o que é essa soroterapia que todo mundo fala, né? Então o próprio nome, soroterapia. Então é terapia por meio de soro. Então, dentro desse soro, a gente coloca princípios ativos. E, via de regra, esses princípios ativos são princípios ativos que nosso próprio organismo tem. Então, são vitaminas, minerais e nutrientes, que têm a função de reestabelecer esse equilíbrio orgânico dentro do nosso organismo. Então, na verdade, é uma terapia mais natural de prevenção a possíveis danos dentro do organismo. Então, por isso que hoje em dia está sendo muito procurado, porque todo mundo quer prevenir uma doença. Ninguém quer chegar a ter um câncer, ter um diabetes, uma hipertensão, ou estar com um colesterol lá em cima, os triglicerídeos. Ninguém quer ter uma queda de cabelo. Todo mundo quer prevenir essa queda de cabelo, quer prevenir o envelhecimento. Então, por isso que efetivamente nós estamos aí com essa nova era da medicina contemporânea que eu chamo de soroterapia ortomolecular. E quem pode fazer? Na verdade, com relação aos pacientes, todos os pacientes podem fazer a soroterapia. Mas só que antes de fazer essa soroterapia, é necessário uma triagem. É necessário realizar uma anamnese para saber quais são os princípios ativos que a gente vai colocar. Eu trouxe aqui para ilustrar um exemplo de um sorinho, né? Esse daqui é um soro que não tem princípio ativo nenhum. É um soro fisiológico como aquele que você vai no hospital e toma um soro com algum medicamento. Então, a soroterapia nada mais é do que incorporar nesse soro fisiológico princípios ativos, que por hora não são medicamentos, são vitaminas, minerais ou nutrientes, para poder restabelecer. E eu trouxe aqui um sorinho já com um princípio ativo, não sei se dá para perceber, mas ele tem uma coloração meio azulada. Dá para perceber bem. Dá para perceber, né? E eu costumo chamar de ouro azul. Então, o que é esse ouro azul? É um tipo de substância que a gente também faz a administração no paciente para poder prevenir Alzheimer, Parkinson, doenças de esquecimento, doenças neurodegenerativas. Ele funciona como um antioxidante. Na verdade, eu trouxe esse daqui só para ilustrar, mas existe uma série de outras substâncias. A gente poderia também falar sobre as vitaminas do complexo B, sobre a vitamina C. A vitamina C é um exemplo de vitamina que muitos pacientes têm carência. E a carência da vitamina C não leva só ao adoecimento, leva também a doenças como as extremidades ficam dormentes, o mau humor, queda de cabelo, a pele fica envelhecida. Então, às vezes, a gente pensa que vitamina C é importante só para não ter gripe, né? A pessoa está com gripe, vou tomar um chazinho e uma vitamina C, né? Até mesmo no Covid, muita gente começou a comprar vitamina C e tomar para poder prevenir as infecções pelo Covid. Mas a vitamina C, ela funciona não só como essa vitamina de prevenção a doenças, ela tem uma série de outras funções. Muitas das vezes, os pacientes chegam na clínica com essa extremidade dormente, né? Os pés dormentes, as mãos dormentes. Isso pode ser uma carência de vitamina C, por exemplo. Que uma suplementação não vai corrigir isso de uma forma eficaz também, né? Com certeza. E o grande problema da população brasileira é que a alimentação não é uma alimentação adequada. E aí a gente acaba não absorvendo essas vitaminas, minerais e nutrientes.
Por exemplo, a vitamina B1, a falta de vitamina B1 causa o esquecimento. A falta de vitamina B12, por exemplo, ela pode causar também dores musculares. Então, muitas das vezes, a gente procura um atendimento médico para tratar aquela consequência. A dor já é uma consequência. E a soroterapia, ela vai tratar a base, ela vai cuidar daquele organismo, vai reequilibrar o organismo para que ele não venha desenvolver todos esses sintomas, que nós chamamos de doença. Quando a gente fala, por exemplo, das desbioses intestinais, quando a gente fala do corpo que não absorve os alimentos ou as vitaminas, se a gente faz essa soroterapia, eu vou ter isso de uma forma muito mais Com natural certeza. E o meu corpo vai ficar forte. É interessante você falar isso, que o intestino é nosso segundo cérebro, né? O intestino. Quando o intestino não vai bem, nada vai bem, né? E o intestino de muitas pessoas não funciona adequadamente. Antigamente nós falávamos assim, você é o que você absorve, você come, né? Você é o que você come. Mas hoje isso é falso. Você é o que você absorve. Porque você pode comer alimentos riquíssimos com uma característica nutricional super interessante, mas só que o seu intestino não vai conseguir absorver essas vitaminas, minerais e nutrientes. Então, na verdade, você é não o que você come, mas sim o que você absorve. Boa. É muito interessante também que muitos pacientes procuram a soroterapia para problemas corriqueiros, como, por exemplo, não consigo dormir. E aí as pessoas procuram aí a tomar os medicamentos controlados, né? E aí a pessoa começa a viciar nesses medicamentos controlados. Que é um grande risco. Que é um grande risco. A soroterapia, por exemplo, ela pode auxiliar os pacientes para essa questão do sono, sem precisar de tomar um medicamento controlado, como a reposição de magnésio, por exemplo, não só magnésio, melatonina. Então, também podemos suplementar com essas substâncias que nosso próprio corpo possui. A melatonina, por exemplo, é um tipo de hormônio que nós temos. E aí, quando nós não produzimos adequadamente ou quando nós interferimos nessa produção, a gente tem essa insônia. Magnésio, por exemplo, também, que é uma substância importantíssima. O magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas dentro do nosso corpo. E se você tem deficiência de magnésio, é muito provável que você venha desenvolver doenças. Aí nós temos as fadigas. Quem hoje não está fadigado, cansado? Doenças da tireoide. Exatamente. A fadiga é uma das queixas, assim, quase 90% dos meus pacientes chegam na clínica com a queixa de fadiga. O que é essa fadiga, esse cansaço? Essa deficiência de alguma vitamina, algum mineral ou algum nutriente, que com certeza está acontecendo. Vamos levantar ali e eu vou continuar fazendo pergunta, mas quantas vezes a gente pode fazer isso por ano, por exemplo? Na verdade, a soroterapia, ela pode ser feita semanalmente, dependendo de cada paciente. Então, por isso que é importante nós realizarmos aí uma anamnese, né? É a anamnese que vai efetivamente dizer qual é o tipo de substância que nós vamos ou não introduzir nesse tipo de tratamento do paciente. O que, via de regra, eu sempre falo para os pacientes é que nós temos que fazer pelo menos de 2 a 4 realizações de detox, que é a destoxificação. Então, todos nós precisamos de fazer a destoxificação, que é o detox. Independente de prevenção de doença ou qualquer doença que a gente está em tratamento, o detox é algo que seria obrigatório a gente estar realizando para poder limpar esse organismo. Porque como a gente entra muito em contato com substâncias tóxicas, que a gente vai acabar de falar agora, como por exemplo, algumas maquiagens, ou até mesmo na nossa própria alimentação. Muitas das vezes nós temos aí na nossa cozinha alguns tipos de panela, que a gente vai dar algumas dicas aí de qual tipo de panela que a gente pode usar ou não, ou até mesmo nos desodorantes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de como prevenir essas intoxicações e de também como tratar essas intoxicações. Que incrível. Então fale pra gente. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre as maquiagens, né? Aqui eu peguei maquiagens que são utilizadas em crianças, que você compra para sua filha de 10 anos, 12 anos, e muito me assusta que crianças de 5, 6, 7 anos estão usando maquiagens. E estão usando maquiagens de uma forma descontrolada, né? Hoje em dia você vê criancinha de 5 anos com batom, 3 aninhos, né? Isso me assusta muito. Por quê? Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma legislação que proíbe alguns tipos de substâncias tóxicas, de metais tóxicos. E o principal metal tóxico que está presente na maquiagem, tanto de criança quanto de adulto, é o chumbo. E o chumbo, quando entra em contato com o nosso organismo, ele acumula-se principalmente nos ossos, causando osteopenia, osteoporose. Por que a maioria das mulheres aí estão desenvolvendo a osteopenia, osteoporose, câncer ósseo?
Sem contar nesse chumbo que quando entra em contato com o osso, ele fica 40 anos. Então, para você tirar o chumbo, demora 40 anos. Então, olha quanto tempo que demora. E aí eu vou ensinar para você que está assistindo a gente como identificar se a maquiagem que você utiliza, se ela tem ou não chumbo. Tá. É um teste muito simples que a gente vai fazer. Posso fazer já para mostrar? Pode. Bom, vou começar aqui. Aqui nós temos 2 tipos de batom infantil e um tipo de sombra, né? Que as crianças normalmente utilizam. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para cá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer uma linha desse batom na minha mão, uma linha controle e uma linha teste. Então, estão vendo que aqui o batom rosa. Todas as vezes que eu reajo chumbo com ouro, a tendência da coloração dessa reação química é ficar preto. Então, vou pegar um anel de ouro e vou fazer a fricção nesse batom. Se a coloração ficar preta, é porque tem chumbo. Se não ficar, é porque não tem chumbo. E a intensidade da cor tem a ver com a quantidade de chumbo. Que tem no Quanto produto. mais chumbo, mais preto fica. Então, vamos fazer o teste. Então, isso aqui é um batom infantil. Então, observem que não tem tanto chumbo. Mas fica mais roxinho. Mas está ficando um pouquinho escuro. Já vai ficando roxo. De rosa vai para roxo. Sim. Olha isso. Tem chumbo sim. Tem chumbinho sim. Uau. Isso porque é de criança De e geralmente criança. tem bem menos, né? A concentração é menor, vamos dizer assim. Ó, dá para ver um pouquinho da Dá pra ver coloração. bastante. Já vou fazer agora com um batom de adulto, Ai, para a ai, gente ai. poder ver a diferença. Isso é muito fácil de fazer em casa. Vocês podem pegar o batom de vocês, meninas, e fazer esse teste. Mas tem que ser com um anel de ouro, porque é o ouro que reage com o chumbo que fica preto. Que fica preto. Ai, ai, ai. E, Ricardo, a pergunta que não quer calar. Soroterapia também ajuda, além de imunidade, tudo, a também a gente emagrecer, mantém bem o corpo, a pele? Com certeza. A soroterapia, ela também é realizada para tratar fadigas, cansaços, para emagrecimento, tratamentos capilares. Olha isso, minha gente. Ó, então, olhem aí a diferença. Olha. Vou pegar uma sombra agora, para vocês verem a relação da sombra. Uma sombra de adulto. Ó, vou fazer aqui no cantinho para vocês verem a diferença. Gente, vai pro olho isso aí, hein? Ricardo. Olha, Nossa, esse daqui é um dos que tem mais chumbo. é isso que eu ia falar. Tem muito. Olha, olhem aqui a diferença, ó. Ela é bege clara, Essa quase daqui é branca. bege claro, olha como ficou preto. Meu Deus. Então é um teste, vamos fazer só com a sombra infantil para a gente finalizar o teste. Para as mães que pensam que estão Que colocando pode, aí porque que essa aí é pode, não tem permitido, problema. tá escrito que tá ok. Não tá, minha gente. Vou fazer aqui embaixo, porque minha mão tá toda... Então é um teste Ai, muito gente. simples, que a gente pode fazer em casa com qualquer maquiagem que a gente tem E que a gente já vai identificar. e que já vai identificar. Meu Deus. Tem um pouquinho menos do que a A adulta, mas adulta, tem do mas mesmo tem. jeito. Então é um teste bem simples, que dá pra gente fazer em casa, identificando, pegando a maquiagem, um batom ou uma sombra e fazendo a fricção com o ouro. Como a Quanto gente mais- consegue escolher? É interessante você fazer esse teste no local onde você está comprando. É, né? Porque quando você pega a composição, muitas das vezes não diz que tem ou não tem chumbo, porque não é uma regra aqui no Brasil de dizer se o produto cosmético tem ou não chumbo. Então, pelo fato da legislação não exigir, então as empresas acabam não colocando. Então, infelizmente, nós temos esse problema. Lá fora, no exterior, já tem uma legislação que é muito mais rigorosa com relação a isso. Então, já existem cosméticos que efetivamente não têm.
Que interessante. E só para finalizar, mais uma perguntinha. Na prevenção do câncer, a gente sabe que ajuda, mas e a pessoa que está em tratamento? Ela também pode fazer a soroterapia? Com certeza, com certeza. A soroterapia ela é extremamente importante para quem está em tratamento também de doenças, cânceres, Alzheimer, Parkinson. Então, com certeza, isso também ajuda a prevenir e a melhorar ainda mais o quadro desse paciente. Que perfeito, muito legal. Volta para falar mais sobre essas coisas pra gente? Com certeza, volto sim, volto Porque sim. eu acho interessante, a gente deu uma pincelada para você entender mais ou menos como é que funciona, mas se a gente for pensar, isso é antigo, né? Porque no hospital a gente já usa o soro e já coloca algumas adições, né, de vitaminas ali, então existe há muito tempo, mas ainda não era regulamentado, né? E agora a gente consegue ver os benefícios disso tudo para o corpo como um todo, para o bem-estar e para a saúde. Exatamente. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço. Viu? Adorei. Você de casa aproveita para seguir @Instituto Ricardo Loss e o site também ricardolos.com. Beijo. Super beijo. Adorei, adorei, minha gente. Bom, hein, Léo? Olha isso, que interessante, quanta coisa a gente pode fazer e como a gente pode se cuidar como um todo. E é o que a gente fala, prevenir sempre é melhor do que remediar, não é? Sem dúvida, né? Gostei do teste que ele fez e como ele falou, tem que fazer quando você for comprar maquiagem, né?